Olá pessoal, eu sou a Lilica, aqui da Oficina do Estudante. Digam oi Lilica, oi Lilica. Eu sou professora de redação e de gramática. Hoje, especificamente nessa nossa videoaula, a gente vai falar um pouquinho sobre a redação. E vamos começar do começo, pleonasticamente falando mesmo. Uma das coisas mais importantes, mais básicas, mais iniciais que a gente tem que ter em mente sobre a redação no vestibular, para o vestibular, por isso que eu faço questão de usar essas duas preposições, redação no vestibular, para o vestibular, uma das coisas mais básicas é o quanto a gente está diante de uma situação muito específica de escrita. Se preparar para escrever um bom texto no vestibular, se preparar para fazer uma redação para o vestibular, tem que partir desse ponto inicial. É uma situação específica, é uma situação muito diferente da maioria das outras situações de escrita da vida real. Eu brinco assim, né? A escrita do vestibular, a escrita no vestibular, a escrita para o vestibular tem que ter determinadas características que na vida real, né, nos contextos reais, sociais, no seu dia a dia em que você escreve pelos mais diferentes motivos, das mais diferentes formas, você não tem essas características que no vestibular precisam estar presentes. Mas como assim, Lilica? Por que escrever para o vestibular? Por que escrever no vestibular é uma situação específica? Por que partir dessa premissa? Por que pensar nessas ideias iniciais podem me ajudar a me preparar melhor para essa escrita? Vamos lá. Primeiro motivo pelo qual essa situação de escrita é muito específica, diferente de várias outras situações de escrita na sua vida real. No vestibular, o tempo para escrita é muito curto, é muito limitado. Uma coisa é você escrever um texto porque você quer, porque você gosta, e tendo para isso, para escrever o texto, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Ou então, uma coisa é você escrever um texto, começar a escrevê-lo, resolver parar para pensar, para discutir melhor, dali no outro dia você volta e continua a escrever, dali a 3 dias você retorna àquela escrita para terminar. Uma coisa é a vida real, outra coisa é o vestibular. Ler uma proposta de redação, ler uma coletânea e depois fazer um texto baseado nessa proposta, usufruindo, usando, explorando a coletânea e ter para isso, em média, 1h30, é muito pouco. É muito difícil. É por isso que no seu treino, por isso que no seu preparo ao longo do ano, você vai ter que levar isso em consideração. É por isso que os simulados são tão importantes, né? A palavra já diz tudo, simulado. Você virá aqui no cursinho e fará uma prova, sentará na cadeira, abrirá a prova, vai ler uma proposta, vai ler uma coletânea e precisa entregar o texto em 2 horas. É muito importante que isso fique claro na sua cabeça. Escrever no vestibular, escrever para o vestibular é conseguir fazer tudo num curto espaço de tempo. Outro motivo que faz dessa situação de escrita muito específica, muito diferente de tantas outras da sua vida real, é o espaço é limitado. Você sabe tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que na maioria das propostas redacionais há limite de linhas. Em muitos casos, limite mínimo, não apenas o limite máximo. No limite máximo, a imensa maioria dos vestibulares tem. Normalmente essa é uma das primeiras informações que vem lá no alto da prova de redação. O seu texto deverá ter no máximo 25 linhas. A sua dissertação deverá ter no máximo 30 linhas. No caso do Enem, por exemplo, tem também um limite mínimo. Se o seu texto, se a sua dissertação não tiver no mínimo 7 linhas, o seu texto será automaticamente desconsiderado. Portanto, isso também tem que ser levado em consideração no seu treino, no seu preparo para essa situação bastante específica. Conseguir concentrar suas ideias, conseguir escolher bons argumentos num curto espaço é uma preocupação que você vai ter que ter ao longo do ano. É um problema que você vai ter que solucionar ao longo do ano. Outro motivo, terceira razão que faz dessa situação de escrita uma situação muito específica.
O conteúdo do que você vai escrever ou o recorte temático sobre o qual você tem que escrever é o exigido. O que significa isso? Significa que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, você será obrigado a defender um ponto de vista na sua dissertação, por exemplo, que não é o seu da vida real. Muitas vezes você será obrigado a defender um tipo de posicionamento argumentativo que não condiz com o seu da vida real. E você tem que estar preparado para isso. Você tem que ter esse tipo de noção. Como assim, Lilica? Como assim? Dou um exemplo. Vamos supor que você abra uma prova redacional cujo gênero é um dissertativo. Vamos supor que a proposta dissertativa, que o recorte dissertativo da prova seja esse. Cotas raciais, 2 pontos. Um bem necessário para o Brasil. Com uma frase temática como essa, com um recorte temático como esse, vou repetir, cotas raciais, 2 pontos, um bem necessário para o Brasil. Com uma frase temática como essa, você acha que se eu, Lilica, se eu, na vida real, fosse contrária às cotas raciais, você acha que eu poderia colocar no papel, poderia colocar no meu texto a minha real opinião? Não. Com um recorte temático como esse, com uma frase temática como essa, eu sou obrigada a defender um ponto de vista que é aquele que me está sendo exigido. Isso vale também para o próprio conteúdo, se a gente for pensar em outros gêneros textuais, como na Unicamp, que é um vestibular que você sabe, é claro, não cobra apenas exclusivamente a dissertação. A Unicamp trabalha com os mais diferentes gêneros. Vamos supor, por exemplo, que a Unicamp peça para que você escreva uma carta, como já pediu em tantas outras versões, em tantos outros vestibulares. Não é escrever uma carta com um conteúdo que você bem entender. Escreva uma carta para presidente da República. Não é simplesmente sair escrevendo a carta com o que lhe vier à cabeça. É escrever a carta com o conteúdo exigido pela proposta. Então, saber ler a proposta, saber perceber que escrever no vestibular é, acima de tudo, cumprir tarefa, saber e perceber que a escrita no vestibular exige, antes de tudo, uma leitura muito atenta e muito bem feita para que você perceba exatamente aquilo que está sendo exigido, é primordial, é essencial. Outro motivo que faz dessa situação de escrita muito específica, o gênero textual é o requerido. O que significa isso? Significa dizer que eu não posso escrever aquilo que me é exigido, aquele recorte temático que me é exigido dentro de um espaço que me é limitado, mas eu não posso escrever do jeito que eu bem quiser. Eu não posso dar ao meu texto a cara que me vier à cabeça. Eu preciso dar ao meu texto as características próprias, específicas daquele gênero textual, daquele tipo de texto que é o requerido naquela prova. Como eu acabei de dizer, como eu acabei de comentar, a maioria dos gêneros exigidos, na maioria dos vestibulares, na maioria dos casos dos vestibulares, o gênero exigido é a dissertação. Então eu preciso colocar no meu texto características típicas de um texto dissertativo. Agora, se a Unicamp me pedir um relatório, as características serão outras. Eu não posso cumprir o recorte temático, seguir o limite de linhas sem dar ao meu texto as características de um relatório. Se eu cumpro o limite de linhas, se eu cumpro o conteúdo, mas dou ao meu texto uma característica de dissertação, o meu texto não será bem avaliado. Por falar em avaliação, outro motivo que faz dessa situação de escrita extremamente específica é, diferentemente da vida real, diferentemente das situações na minha vida em que eu escrevo porque eu quero, do jeito que eu quero, para quem eu quero, sobre o assunto que me vier à cabeça, aqui no vestibular eu vou ter que escrever sabendo e pensando que o meu texto será avaliado. Existem critérios de avaliação, a partir dos quais o corretor vai dar uma nota boa ou uma nota ruim para o meu texto. Ter isso em mente, saber que o meu texto será avaliado, conhecer os critérios de avaliação, entendê-los,
compreender como é que a Unicamp avalia o meu texto, como é que a FUVEST avalia meu texto, quais são os critérios de avaliação do Enem. Saber, conhecer, entender, compreender esses mais diferentes critérios de avaliação é parte importantíssima desse processo de preparo para essa situação de escrita que é bastante específica. A palavra-chave, na verdade, é adequação. Se preparar para uma escrita no vestibular, para o vestibular, significa adequar o seu texto a tudo que lhe é exigido. Significa conseguir escrever um texto num curto espaço físico, eu preciso, portanto, adequar aquilo que eu preciso escrever a um espaço, num tempo limitado, num recorte temático exigido, num gênero requerido. Adequar é a palavra-chave. Quanto mais eu adequo o meu texto às exigências que me são impostas, quanto mais eu adequo o meu texto aos critérios de avaliação que eu sei que serão colocados, que serão atribuídos ao meu texto, mais preparado eu estou para essa escrita tão específica. Portanto, treinem. Treinem, 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 treinem muito ao longo do ano. Venham a todos os simulados, a palavra já diz tudo, né? Simulado. Faça simulado em casa também. Vai treinar, vai escrever uma proposta, vai ler uma proposta a partir de um vestibular. Começou a sua leitura, olhe no relógio. São 3 horas da tarde, no máximo 5 horas, você precisa ter colocado o ponto final no seu texto. Lilica, não estou conseguindo ainda, estou demorando 3 horas, 3 horas e meia, tudo bem, não é para treinar? Não é para ser atleta? Lute, vá conquistando dia a dia, semana a semana, mês a mês, esse tempo ideal, nesse espaço ideal, nessa adequação do recorte temático ideal. Treinar, treinar é a palavra-chave. Por falar em treinar, a gente vai falar sobre treino, sobre escrita, sobre leitura, sobre gêneros textuais e sobre muito mais aqui nas videoaulas da Oficina do Estudante. Para isso, para saber essas informações e outras mais, se inscreva no nosso canal. Se inscreva, compartilhe, comente, mande dúvidas, envie sugestões. Até a próxima aula. Digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica.